Queremos cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade em sequência aos estudos bíblicos das nossas lições da CPAD. Chegamos em mais um novo trimestre, o quarto, finalizando esse ano de 2022. Estudaremos um trimestre bíblico, onde estudaremos o livro de Ezequiel. De acordo com esse trimestre, nós vamos estudar a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro do profeta Ezequiel. A lição de número 1, nós vamos tratar, veja só. 2 de outubro de 2022, lição 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. Glória a Deus. Então, esse será o nosso estudo na nossa aula extra no Zap sobre o trono de Deus, no capítulo 1 de Ezequiel, imperdível, o trono de Deus. Esse é o nosso desenho, certo? Presta atenção. Nós vamos estudar, a partir de agora, a localização da profecia dentro do contexto histórico. Amém? Então, nós temos no mapa as montanhas, temos descendo aqui exatamente as águas, onde temos os lagos, certo? Os rios, e vai descendo até chegar no Mar Morto, ok? Até chegar no Mar Morto. Pronto. Então, percebe que, olha, quando houve a divisão do reino através do filho de Salomão, Roboão, a divisão do reino se deu exatamente por causa da idolatria dos bezerros. Lembra que na parte de cima nós temos 10 tribos, certo? 10 tribos. E na parte de baixo ficou a de Benjamim e a de Judá. Enquanto que, presta atenção, nessa parte aqui do sul, nós temos os profetas, vamos dizer aqui, o do livro aí que nós estamos estudando, Ezequiel. Então, quando houve a divisão dos reinos, 930 a.C., veja que lá de cá nós temos a Síria, certo? A Síria, que ela vai levar esse povo aqui cativo das 10 tribos, exatamente através de Senaqueribe. Então, veja que foi no ano de 722 AC, antes de Cristo. Ok? Então percebe que desse lado de cima nós temos 19 reis, todos ruins na sua história, nenhum foi bom. Então a razão de Deus não aqui nesse lado agir por causa dos pecados do povo em relação aos bezerros, segundo o que está escrito em 2ª Crônica. Então o povo já era idólatra. Para piorar, eles foram cativos exatamente para a Síria. Então nesse período aqui da Síria, em 60, veja aí, 612 antes de Cristo, nós temos aqui que ela vai cair pelo poder de Babilônia, que vai ser tomada por seu pai, Nabucodonosor. Então, a Síria é vencida, certo? Pelo pai de Nabucodonosor, aonde vai invadir agora Nabucodonosor Jerusalém e vai levar cativo, presta atenção, Daniel e também Ezequiel. Vai levar cativo esses dois aqui. Então, meus irmãos, aqui Daniel é levado em 605 antes de Cristo. Levado para a Babilônia. É só ler Daniel, capítulo 1, ok? Onde Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém e vai levar exatamente Daniel. Onde o rei de Israel, ou seja, de Jerusalém, Jeoaquim, ele vai sitiar Nabucodonosor e vai destruir Jerusalém e o templo. Então chegamos aqui em 597. Agora é a vez de levar Ezequiel. Então nós temos aqui o ano de 605. Então Daniel foi levado primeiro, depois, em segundo, vai ser levado Ezequiel no ano 597 AC. Antes de Cristo.
Então, meus queridos, até o ano 605, Deus estava segurando esse reino aqui, o de Judá. Certo? Até esse ano aqui, ó, 605 a.C. Essa parte aqui, Judá e Benjamim, Deus estava tolerando, esperando eles mudarem de atitude. Então veja que desse lado de cá, houve oito reis que foram bons, pelo menos. Então veja que o reino do sul estava com mais positividade do que o reino do norte, né, das 10 tribos. Duas tribos aqui, ó, estava ganhando em relação à bondade, porque 9 ou 8 reis, mais ou menos, foram bons do lado de Judá, ok? Então essa parte aqui, ela foi embora primeiro, depois cativo, o cativeiro veio para a segunda parte, essa aqui é a do sul, ok? Então, meus irmãos, como eu falei aqui em cima, presta atenção, em 627 a.C., primeiramente foi levantado Jeremias. Então, quando Jeremias já começava o seu ministério profético, esses dois eram completamente mais novos. Depois vai ser profetizado, ou seja, eles vão ser usados como profeta, tanto Ezequiel como Daniel. Mas esse foi o primeiro a Deus que usou na profecia bíblica. Então, Jeremias foi chamado ainda menino. Veja que ele disse que era menino. Então, anote aí. Se esse era menino, então Daniel e Ezequiel, completamente, eles eram bebês. Ok? Então, quando Jeremias aqui atuava, eles eram bebês. Ou eram meninos. Dependendo da idade, a gente pode perceber isso aí. Então, conforme o que nós temos em Ezequiel, anote aí. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Veja que foi com 30 anos que vai começar o ministério de quem? De Ezequiel, esse do nosso trimestre, ok? Então, veja que ele foi para a Babilônia, presta atenção aí. Ó, 25 anos foi a saída dele para a Babilônia, de Ezequiel. Então, veja que passou 5 anos aqui, ó, 5 anos inteiros, sem Deus falar com Ezequiel. Somente com 30 anos é que Deus começa a revelar no capítulo 1, verso 1, a visão da glória do reino do céu. Ok? Amém, meus irmãos? Então, antes do cativeiro, este era o sonho de Ezequiel. Estudar para ser um sacerdote na casa de Deus, para usar a mitra, exatamente os vestidos sacerdotais. Mas isso só se daria com 30 anos de idade. Mas com 25 anos, Ezequiel é cativo. E assim parece que o seu sonho vai embora. Como vestir as vestes sacerdotais distante de casa, distante dos seus familiares, distante de todos, inclusive do templo. Parece que esses 5 anos de silêncio, de 25 anos de idade até aos 30, um verdadeiro cativeiro espiritual, uma verdadeira prova. Ele tinha um grande interesse nesse sonho de sacerdote, da qual ele tinha essa linhagem, que seu pai o era também. Então, ele estudava para exercer esse grande ministério sacerdotal, o seu desejo. Mas cadê a idade? Até os 25 anos não podia exercer. E somente com 30 anos, ele já está no meio dos cativos, capítulo 1, verso 1 de Ezequiel, para Deus falar com ele com 30 anos e profetizar sobre a nação e as nações. Então veja Ezequiel capítulo 1, versículo 1, no 30º ano. Ele tinha 30 anos. E era com 30 anos que ele poderia exercer o seu ministério. Mas ele foi levado para a Babilônia. Só tinha 25. Não seria uma dor dentro do seu peito de profeta. Ezequiel com 25 anos levado para a Babilônia. Que grande dor. Que grande seria a sua dor. Onde estaria o seu sonho para se concretizar? Nabucodonosor, com a sua investida no reino do sul, leva cativo os sonhos dos nobres, da realeza
e de Ezequiel. Separado da família, distanciado a passos largos do templo de Deus. Que tristeza para Ezequiel no quesito do seu trabalho oficial sacerdotal. A dor era imensa, porque o seu sonho estava para trás. A cada passo que ele dava, distanciava-se cada dia mais dos seus sonhos, perdendo quase as esperanças em cada passo que dava. Cadê a mitra, o seu ministério e a dor na alma? Tudo parece estava dando errado. O seu percurso estava totalmente diferente para aquele que estava projetado para servir a Deus no templo. Ele ia para as terras da Babilônia, em vez de estar na sua própria terra, junto com os seus, exercendo o ministério na casa de Deus. Um sonho que estava como fumaça ou como nuvem desaparecendo. Como ser usado no templo, parece que tudo estava acabando. Mas foi exatamente no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que saía do rio Eufrates, que banhava a terra onde ele estava. Ele chegou lá muito triste. Como pregar a palavra triste? Se aparentemente não tem mais sonho. Houve 5 anos de silêncio. Imagine, 5 anos de silêncio. Ele conhecia Daniel, conforme Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ele conhecia também as suas obras. Então, no meio desse cativeiro, presta atenção, Jeremias profetizava no meio do povo de Jerusalém na mesma época, isto é, eram contemporâneos, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Sendo Jeremias o mais velho deles. Jeremias começou a profetizar, Daniel estava atuando como governante e Ezequiel foi levantado para profetizar depois de Jeremias. Então, só lendo Ezequiel capítulo 14, verso 14, que Ezequiel conhecia as obras de Daniel. Daniel é chamado de justo. Então, Ezequiel chamado para profetizar no meio do cativeiro. Daniel, no meio do cativeiro, liderava. E Jeremias profetizava em Jerusalém em todo o tempo. Ezequiel capítulo 2 começa o chamado. Capítulo 2 vai falar do chamado. Enquanto no capítulo 1 ele já tem as visões. Ele é chamado para pôr de pé, para falar com Deus. Então mostra que o chamado é para quem se humilha. Quem estiver primeiro com soberba, Deus vai o abater, vai derrubar, como derrubou Saulo, para depois levantar. Primeiro precisa cair, para entender que a glória do chamado é de Deus ao levantar. Como Naamã também precisou cair da sua insígnia de capitão. Os discípulos de Jesus também sofreram na pesca. José do Egito na prisão. Davi no campo com as ovelhas. Deus, ele chama os humildes e dá graça aos humildes. Deus não fala com a pessoa caída. Primeiro ele vai fazer com que esse estado de caído, pelo Espírito, torna-se ele em pé. Deus põe primeiro o homem de pé. Verso 2, capítulo 2 de Ezequiel. Entrou então o Espírito em mim. Ezequiel recebeu o Espírito na sua alma e ele pôs de pé quando falava com Deus. E ele ouviu Deus. Depois que o Espírito colocou ele de pé. Então, é o Espírito que faz as obras. Nós somos apenas os dependentes eternamente do Espírito de Deus. No verso 3 e verso 4, mostra que ele vai falar. O segredo é falar. Que ouve ou que deixe de ouvir. A profecia tem que ser falada. Não adianta arrudeios.
Deus mandou falar, que ouve ou que deixe de ouvir. Porque saberão que houve um profeta. Esta que é a razão da mensagem. Então a mensagem não quer saber se eles vão ouvir ou deixar de ouvir. É que Deus ele coloca um mensageiro para dizer que no juízo está sendo julgado de uma forma justa e que os rebeldes não podem se excusar-se. Assim como Noé pregou durante 120 anos, eles ouviram. Que ouça ou deixe de ouvir. Era um causa rebelde. Então, para Ezequiel, irmão, ele apenas tinha que anunciar os ais, os suspiros proféticos, como nós temos uma parte de Apocalipse no livro de Ezequiel. Então veja que, juntando um pouquinho de Ezequiel, um pouquinho de Daniel, nós temos o livro do Apocalipse no Antigo Testamento. Ele disse, o Senhor, come o livro, porque ao comer acharás doce na sua boca. Mas enchendo-se da palavra do rolo no seu ventre, é preciso lançar a palavra na casa rebelde. Fala, e ao falar vai sair o que? Espírito e vida. Quando fala, sai vento. E a palavra vento no original é espírito. É a mesma palavra para espírito. Glória a Deus. Então veja que ele foi chamado para pregar para os rebeldes da casa de Israel. Deus chamou Ezequiel, veja essa parte, para pregar a um povo vivo, mas que estavam mortos. Somente no capítulo 37, aonde tudo está destruído, é aqui que ele, como esse povo, como ossos, eles vão ouvir a palavra e ser restaurados. Enquanto estavam vivos, estavam mortos. Mas no capítulo 37, eles estão destruídos e agora vão ouvir como ossos e serão restaurados. Amém? Glória a Deus. Deus realizou o sonho de Ezequiel. No capítulo 8, ele faz um transporte. Na Bíblia, nós temos a menção de que o Deus que chamou Ezequiel, levou ele em espírito para conhecer o templo do Senhor. E Deus levou ele dentro do templo. Veja o desejo de Ezequiel, cumprindo agora no capítulo 8. Deus levou em espírito para dentro do templo. Então, o cativeiro para Ezequiel é só questão de tempo. As coisas vão melhorar. Glória a Deus. Deus, no capítulo 1, lhe dá uma visão. E todos que são chamados por Deus têm alguma coisa de Deus. Ezequiel tem visão. E tudo que Deus nos proporciona é para nos ajudar no ministério. Então a visão, ela vai marcar a revelação do trono, tanto Ezequiel como Isaías e João do Apocalipse, Daniel também, é tremendo. Tem uma visão daquilo que é proposto para os nossos corações, uma carreira. Amém? Então Deus revela a identidade do profeta, quer dizer que ele tem origem, ele é filho de um pai. Assim como Jonas, o profeta, filho de Amitai. Então todos os profetas chamados por Deus, ele tem nome de pai, ele tem nome de onde vem. Não é esses que vão evangelizar nos presídios e pergunta se ele é pastor. E como ele foi ungido. Ele vai contar uma história que estavam ali no deserto, ou exatamente no monte, veio uma luz, uma mão encostou nele e disse, você é pastor. Não é assim, meus irmãos. Jesus, ele tem uma história para contar. Ele vem de Davi e vem de Abraão. De onde tu vens? Nós temos Samuel ungido, Saul depois Davi. De onde tu vens? Então o ministério tem que ter respaldo dentro dos pais, da qual Deus falou. Por isso que Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Então eu tenho uma história de onde eu saí. Amém? Então, no nosso comentário da lição, nós vamos estudar na nossa aula extra. Nós vamos estudar
exatamente um grande seminário no livro do profeta Ezequiel. Esta é a nossa segunda parte do YouTube e nós vamos falar sobre a visão do profeta Ezequiel. O trono de Deus com os querubins. A visão de fogo, de vento, de cores, o mover do trono. Amém? E muita coisa mais. Mas tem material para nós estudar, irmãos. Muito material. Nós estamos apenas na parte exatamente da história. Seja nosso aluno no nosso zap. Então anote aí, veja aí o zap 85DDD, ok? Aí temos o telefone zap 991 28 12 60. Como eu estudo o seminário sobre o livro de Ezequiel no zap aqui? Ajude o nosso trabalho de ensino com qualquer valor, para a glória de Deus. Ajude o nosso canal, utilizando o nosso Pix, 85991 28 12 60. Mais uma vez, 85991 28 12 60. Esse é o nosso Pix para fazer suas doações. É só chamar no nosso zap. Vamos falar em 13 lições o grande seminário do livro de Ezequiel. Amém? Não perca nenhuma aula. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Nós estamos com bastante material para ensinar para todos vocês. Então entra no zap, faz a sua doação de qualquer valor, estuda 3 meses. O que é que você quer mais? Ore por nós. Fica com Deus e a paz do Senhor. Estamos te aguardando para juntos estudarmos 3 meses o livro do profeta Ezequiel. Será de grande proveito para você aprender a ensinar, a ser professor, a ter revelações, a pregar, a dar estudo. Você que é professor de escola, pastor, exatamente missionário, homem de Deus, mulher de Deus, vem estudar conosco. Nos ajude e nós vamos junto para o nosso grande seminário de escola bíblica. Livro de Ezequiel, o profeta, nos capítulos e versículos de 1 por 1, se nosso Deus permitir. Deus abençoe, fica na paz do Senhor até a nossa aula de número 1 no nosso zap. Deus abençoe.